Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com sua família nesta noite. Que esse seja um momento onde nós estejamos adorando o nosso Deus. Momento que nós separamos na nossa casa, mesmo no nosso lar, junto com os nossos familiares, podendo adorar a Deus. Não negligencie esse momento, mas que esse seja um momento de adoração, seja um momento de agradecer a Deus pelo cuidado, pela misericórdia. Agradeça a Deus por esses meios de comunicação que Deus tem nos dado, mesmo distante uns dos outros, mas juntos podendo adorar ao nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Ele. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, por estarmos, ó Deus, mesmo distantes uns dos outros, mas juntos em comunhão. Mas juntos, Senhor, mesmo, Senhor, nesses momentos de isolamento social. Pai, nós te rogamos que o Senhor fale o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, conforme está escrito lá no Evangelho segundo Lucas. Nós estaremos lendo o capítulo 10. E leremos apenas o verso, a partir do verso 38, uma história muito conhecida por nós. Talvez você já tenha ouvido falar aqui tenha visto vários sermões sobre essa história que é bem comum no nosso meio, muito conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentado aos seus pés do Senhor, e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos, nesse momento, meus irmãos, entoar o hino de número 397. Hino de número 397, que tem por título Por Minha Boa Mãe. Grande o bem, que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem, que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É
aqui sentir de manhã puro amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. Oremos ao nosso Deus, irmãos. Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido. Nós te louvamos e exaltamos ao Senhor, porque nesta noite nós podemos te louvar, podemos te exaltar, podemos aprender mais do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida, Senhor, de cada família. Obrigado porque nós temos o privilégio nesta noite de te adorar. E este culto, o Senhor, ele é direcionado totalmente ao Senhor. É ao Senhor que nós adoramos. É ao Senhor que nós glorificamos. Somente o Senhor, Pai. Somente o Senhor. É o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra do Senhor, ainda no Evangelho segundo Lucas. Agora nós abriremos a partir do verso de número 9. Lucas, capítulo 11. Estaremos lendo desta feita a partir do versículo 9. Diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem? Meus irmãos, esse momento de nós já louvamos, momento de louvor a Deus, mas agora é um momento onde nós confessamos os nossos pecados. E ao olharmos para esse texto, o Senhor vai nos mostrar justamente disso, aquilo que nós pedimos e pedimos de uma maneira errada. Mas nós sabemos que a Bíblia mesmo nos ensina que nós não sabemos orar como convém. Por isso, o Filho intercede por nós ao Pai. O Espírito Santo, como está lá em Romanos, capítulo 8. Nesse momento, nós estaremos louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, mas também confessando os nossos pecados. E assim nós fazemos por intermédio da oração. Senhor, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia de cada irmão. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, limpa o nosso coração, deixa mais alvo do que a neve. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar, meus irmãos, o hino de número 129, Vigilância em Oração. Hino de número 129, Vigilância em Oração. Vigiai,
e gozadas com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar, do dia ao fim, após os teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar. E sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar. Agora, nesse momento, meus irmãos, estaremos louvando ao nosso Deus através de um louvor que tem pelo título Nas Mãos de Deus. Uma canção para nós louvarmos e exaltarmos ao nosso Deus nesse momento. Louvor que tem o título Nas Mãos de Deus. Louvemos ao nosso Deus. Minha vida está nas mãos de Deus, eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Da tua graça necessito, és meu refúgio, és o guia, nas tuas mãos eu sou meu guia. Aonde irei, Senhor, onde salvação. Aonde irei, Senhor? A minha vida está no coração. Minha vida está nas mãos de Deus. Eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, tudo, as mãos do meu Senhor já coloquei. Senhor, em ti preciso. Tua graça necessito. Meu caminho és o guia. Nas tuas mãos estão meus dias.
Senhor, poesia enquanto salvação. Aonde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Senhor, poesia enquanto salvação. Aonde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Você sabe como quer viver. Minha casa, meu futuro, eu já coloquei. Está nas mãos de Deus. Você sabe como quer viver. Minha casa, meu futuro, eu já coloquei. Nas mãos de Deus. Senhor, já coloquei. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Pedi nesse momento para a nossa irmã Viviana fazer uma oração de louvor e de agradecimento ao nome do nosso Deus nesse momento. Meu Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por ser um Deus que perdoa pecados. Obrigada, Deus, porque em meio à luta, à adversidade, aos problemas, nós podemos segurar bem forte, ó Deus, nas tuas mãos e andar contigo. Obrigada, Deus. O Senhor cuida de nós e nós nos sentimos amparados no Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos por cada família que o Senhor já alcançou e vive assim, baseado na tua palavra, tem esperança no Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor resgate outras, alcança, Senhor, o teu povo, aquele povo que o Senhor já separou antes da fundação do mundo. Abençoa as famílias, abençoa as mães espalhadas por esse mundo afora, dando sabedoria, Senhor, derramando sobre elas submissão, ó Deus, vontade de te obedecer, ó Deus, sendo cada dia mais fiel a ti e a tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nesse momento nós teremos a palavra de Deus, talvez uma surpresa por todos, talvez nem todos o conheçam, né? Mas creio eu que boa parte da nossa igreja conhece. E a palavra hoje será direcionada através do nosso irmão e pastor, reverendo Maico Camargo, meu primo do coração. Eu quero aqui desde já agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de tê-lo aqui conosco, mesmo nesse momento virtual, mas de alguma forma juntos, podendo adorar nosso Deus. Deus abençoe meu primo, que o Senhor use você nesta noite, em nome de Jesus. Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. É uma alegria muito, muito grande poder falar com os irmãos novamente. Infelizmente não pessoalmente, mas não deixa de ser falar com os irmãos. Talvez nem todos me conheçam, então vou me apresentar. Eu sou o pastor Maicon de Souza Camargo. Eu fui pastor da igreja, tive essa honra e um privilégio de ser pastor da igreja do período de janeiro a agosto de 2011, se a minha memória estiver boa. Então,
eu fiquei doente, e uma doença muito incerta. O pastor Guilherme também teve essa doença. E alguns se conseguem não ter mais os ataques que a doença provoca, podem parar o tratamento e manter a vida mais tranquila. Se alguns continuam tendo os ataques, precisam de um tratamento mais de perto dos médicos, mais específico, que eu não consegui ter na cidade, e foi um tratamento complicado no começo, e eu tive que voltar para cá. E estar aí foi um presente de Deus, eu fui extremamente feliz e fiz grandes amigos. Foi o lugar onde eu fui mais feliz como pastor. E se não tudo que eu sonhei e planejei como pastor, no seminário, eu lia livros como de igreja, livros pastorais, tinha sonhos de colocar em prática, ou pelo menos fazer planejamentos para colocar em prática depois, eu conseguia ir. Então foi um presente que Deus me deu para ver que o ministério pastoral é bom e não precisa ser necessariamente triste ou cansativo, como alguns pastores colocam. Às vezes tem dificuldades, mas todo ministério pastoral não é uma profissão, né? Mas toda profissão, todo trabalho tem suas dores, suas dificuldades, suas lutas, mas também tem suas alegrias, e aí foi uma grande alegria para mim. Meu primo Guilherme, o Gui, reverendo Gui, me chamou para trazer a palavra, e eu fiquei em dúvida entre dois textos. Tem um texto que eu venho lendo, eu tenho lido a palavra com mais calma e refletido mais, que é o de Filipenses capítulo 2, mas esse vai ficar para uma próxima vez. E eu vou falar sobre a mãe do profeta Samuel, Ana. Tem uma filha que chama Ana Carolina. E ela ia se chamar só Carolina, porque tem um doce aqui no estado de São Paulo que chama Carolina. Eu não lembro se tem aí. Lembro que aí não tinha muito doce. Eu ficava chateado com isso, porque eu gosto muito de doce. Eu não lembro, depois pergunto para o presbítero Jada se eu levei ele para comer Carolina quando ele veio aqui, eu não lembro. E a Cássia, minha esposa, brigava muito comigo, que eu comia muito esse doce chamado Carolina. E eu então disse para ela uma vez que se nós tivéssemos uma filha, ela ia se chamar Carolina. E uma vez eu fiz um sermão, e já sobre esse texto há muito tempo atrás, e eu fiquei tão impressionado com a história dessa mulher, que eu, depois que preguei esse texto, eu falei, então se eu tiver uma filha, ela vai se chamar Ana Carolina, por causa da fé e da atitude dessa mulher. Eu gostaria de ler, deixar a palavra aqui com os irmãos no texto de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1
até o versículo 22. Minha versão que eu tenho aqui é a nova versão internacional da Bíblia, que nos diz: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família,
para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra, e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos dê forças para viver o que a Tua palavra nos ensina, assim, através das nossas vidas, glorificar o Teu nome, Pai. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Escolhi esse texto também porque nesse mês, na nossa igreja, nós celebramos o mês da família, não é verdade? É mais próximo aqui, por causa do microfone. E esse texto fala da família. Nós talvez possamos achar estranho o tanto que a personagem principal do texto, a Ana, levava em consideração de maneira tão forte isso. Aí, na Bahia, eu sei que, e fico muito feliz por isso, a família tem um peso muito mais forte do que aqui. Mas nesse mundo moderno que nós vivemos, algumas mulheres estão escolhendo até por decisão própria, às vezes, não só mulheres, mas jovens de uma maneira geral, ou não ter família, não viver solteiro, ou algumas mulheres não ter filhos, né? Isso se dá ao fato de que acham mais prático para desenvolver uma vida profissional de maneira mais rápida, ou para conseguir juntar mais dinheiro, para ter menos gasto, porque filho dá muito gasto, filho dá muito trabalho. Mas imagina naquele tempo. Até hoje, naqueles países, a mulher muitas vezes é proibida de estudar, proibida de trabalhar. A função dela era fazer família e ter filho. Às vezes, isso hoje, naquela época, então, nem me diga. Não só naqueles países, mas no mundo de uma maneira geral. Até pouco tempo atrás, a função das mulheres aqui no Brasil era essa também. Então, uma mulher que não tinha filhos, função, ela entrava em parafuso. E ainda o marido dela demonstrava amor por ela. Quando tinha lá uma porção que eles faziam nos sacrifícios, ele dava uma porção para sua outra esposa, mas para ela dava uma porção dupla, diz o texto aqui, não é? Que ele subia para se sacrificar, e o versículo 4, num dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filha dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo sendo estéril. Mas eu sofri hoje, tem a palavra bullying, não é? A sua rival, competidora, dava bullying. E aqui vai a primeira lição que eu gostaria de deixar de maneira clara.
se nós vamos falar sobre família, a mulher, Ana, estava sofrendo muito, muito. E o marido a amava bastante, o texto fala isso, a amava bastante. Mas o jeito com que ele lidou com isso, foi conversar com ela, não foi um jeito. Ele foi lá e disse assim: por que você está chorando? Eu não sou melhor para você do que mais do que 10 filhos. Eu não te dou as coisas, não demonstro carinho para você, não é o suficiente. Às vezes, a nossa maior... Às vezes nós chegamos para o próximo, para as pessoas da nossa família, não buscando entender as dores, mas já com a resolução pronta. Não devemos buscar fazer isso. Eu não sou formado em psicologia, mas o que é a experiência de convivência, de vida pastoral e de conversar com as pessoas, tem me mostrado que na maioria das vezes o que a pessoa mais quer, mais na hora ali, é alguém apenas para desabafar. E quando a pessoa conversa, muitas vezes a pessoa quer ajudar e está ouvindo e quer oferecer uma resolução. A pessoa não quer que você resolva o problema dela. Porque você está ouvindo pela primeira vez. E ouvindo pela primeira vez, você não vai conseguir enxergar todos os pontos. Você não vai conseguir enxergar a questão através dos olhos dela. Talvez até você consiga enxergar de uma maneira melhor. Mas deixa ela colocar para fora. Sabe igual seu filho, quando tem um machucado, ou você mesmo, a gente tem um machucado difícil, aquilo está inflamado, você tem que apertar para sair toda aquela inflamação. É uma dor difícil. Não se preocupe em resolver na hora. Sabe quando você tem seu filhinho pequeno e ele quer que pega no colo para passar o choro? É isso só. Ela não estava sofrendo, ela precisava de alguém que pegasse ela no colo. Tudo indica que o marido era um bom marido. Era um excelente marido. Mas ali ele deu uma bola fora, vamos colocar assim. Não era o melhor a se fazer no momento. Era para ouvir, colocar a cabeça dela no ombro dele e deixar ela chorar. Chorar junto. Chorar junto. Esse é o mês da família, é o primeiro domingo depois do Dia das Mães. A Ana ainda não era mãe, de ser uma futura mãe, era mulher, a mulher da casa. A família tem que se unir. Os familiares têm que estar juntos para lutar na guerra. Um apoiando o outro. A fonte central da família é o pai, a mãe e os filhos.
Ali é a base dos combates. E essa base está cada vez mais fraca, deixando haver cada vez mais força de fora influenciando essa base. Não, tem que ser unida junta. Mas essa mulher foi, mulher de fé, eles foram cultuar o Senhor. E na época não tinha uma igreja em cada bairro. Igreja de cada bairro, estou falando de igreja presbiteriana, né? Uma igreja em cada 100 metros. Pastor, então, nem se fale. Então, eles tinham que ir lá no templo. Era um templo para todo o país. Eles foram no templo. E não é que temos que enxergar a Bíblia como era no momento. Não é que eles botaram os filhos no carro e foram. Então, tinha que levar cordeiro, material para fazer o sacrifício. Não é que eles colocaram no carro em cima da caminhonete e foram. Tem que pegar, não sei nem se tinha carroça, botar em cima dos camelos, dos cavalos, os filhos, as crianças, o calor do deserto, aquela suadeira, e talvez demorasse dias. Era uma mão de obra muito difícil. Foram até lá e ela se levantou quando chegou no templo. Achou que ia conversar com o Senhor. Chegou lá, tinha o pastor, que era sacerdote. Achou que ia ouvir um bom conselho do pastor, que ia ser acalmada pelo pastor, e ela começou a se colocar diante de Deus, falar com Deus. E quando ela começou a se expressar diante de Deus, colocar a tristeza dela para fora, chegou o pastor, sacerdote, falou o quê? Com toda a bondade pastoral dele: o que você está fazendo aí, sua bêbada? Levanta daí, coisa horrível, essas horas da manhã embriagada. Olha que coisa maravilhosa. O amor pastoral da parte do sacerdote. E ela fala: meu Senhor, não me considere como pessoa vadia, minha alma está quebrada. E ela pede uma coisa que não é para ela. E aqui, uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse texto, que me deixou assim muito surpreso, e que eu não lembro de pelo menos não de cabeça, né? De alguém pedir. Geralmente nós somos egoístas nas nossas orações. Nós queremos o nosso problema resolvido. Ou queremos que Deus resolva os nossos problemas financeiros, nossos problemas emocionais, nossos problemas amorosos, os nossos problemas. Ela pediu um filho, mas que depois ela ia devolver para Deus. Eu não lembro de outro exemplo desse. Ela não pediu um filho que ia ficar para ela. Ela pediu algo que ela ia devolver para Deus depois. Eu achei isso, assim, maravilhoso. Uma coisa, assim, espetacular. Foi o que mais me chamou a atenção no texto. Porque geralmente nós oramos para Deus e nós não consideramos Deus assim muito inteligente. Nós falamos para Deus que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, cantamos isso, que Ele é espetacular, fazemos 1000 elogios, mas quando a gente ora,
Nós chegamos para Deus já entregando assim, olha, Senhor, eu estou orando aqui, já está feito todo o plano aqui para o Senhor seguir, da oração que eu estou fazendo, o Senhor faz desse jeito, aqui está a data que precisa ser cumprida, a maneira que precisa ser cumprida. Você está chamando Deus de burro, você me desculpa. Você não está confiando muito na inteligência, na soberania de Deus. Você não está... Fora todo o nosso egoísmo quando nós oramos. E fala o texto que nós lemos. Que ela se aquebrantou diante de Deus, pediu uma coisa que não era para ela, e que ela, quando se levantou, ela já não estava mais preocupada. O versículo 18 diz. Então, seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. A fé dessa mulher é espetacular. Ela orou, colocou a situação diante de Deus, pronto, resolvido. Além de nós darmos todo o plano que Deus precisa cumprir, nós continuamos ansiosos e angustiados. Isso significa que no fundo do coração talvez a gente não confie que Deus vai cumprir, ou talvez ele não vá, porque ele não precisa fazer aquilo que nós queremos. Ele tem, a palavra fala que ele sabe do que nós precisamos antes de pedir, e ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós temos que orar para colocar isso para fora, colocar diante de Deus, isso é bom, melhor para nós. Mas talvez nós não acreditemos de fato no que nós estamos fazendo. Porque senão nossa reação ia ser igual da Ana. Ana orou, o problema está resolvido. Para que ficar preocupado? Eu já entreguei o problema diante do Senhor do Universo. Não tem nenhuma pessoa melhor, mais ninguém para quem colocar. E seu rosto já não estava mais abatido. Comeu, bebeu, foi para casa, teve relações com o marido. O filho nasceu no tempo devido, diz o texto, e ela desmamou. E esse tempo, eu lembro quando eu estudei o texto a primeira vez, falava que podia ser até 3 anos, foi a Carol, minha filha, né, Ana Carolina, a gente chama de Carol, foi esse tempo também. O que é muito mais doloroso para uma mãe. Porque talvez se ele nascer, você já entregar na hora, é extremamente doloroso, mas conforme vai passando o tempo, o amor só cresce, só cresce. Eu lembro quando eu preguei essa vez,
A primeira vez, o presbítero Moisés aí disse, se fosse eu, não devolveria. Na época eu não era pai, eu olhei para ele, que coisa feia, falar uma coisa dessa para Deus, fazer uma promessa e cumprir. Eu falo hoje, eu não devolveria de jeito nenhum. Se fosse a Carolzinha, que eles vão, né? Depois eu peço perdão para Deus. Eu não levaria a Carol de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E ela foi, criou e entregou o filho para Deus. Levou lá no templo. Depois de 3 anos, criando bebezinho, acordando de noite para tratar da cólica, limpando o bumbumzinho do bebê, vendo ele aprender a andar, a falar. Tá dando até um negócio no peito aqui. Entregou. Depois disse que ela teve outros, mas não havia nenhuma promessa, não, que ela iria ter outros. Mas ela cumpriu a palavra dela diante de Deus. Ela foi fiel ao que ela falou diante de Deus. O que eu queria deixar, meus irmãos, de principal desse texto? A melhor coisa que eu estou vendo aqui é, parece que quanto tempo a gente está falando, ó, já deu vários minutos, já tem que encerrar. Nós temos que confiar mais em Deus. Primeira coisa, vamos ser, nesse tempo que nós estamos vivendo, de esse negócio de vírus, os comércios tudo fechado, não sei como é que está aí, mas aqui está mexendo com a cabeça um dos outros. Eu mesmo tem dia aí que eu estou mordendo minha sombra aqui. A pessoa vem, eu já estou dando coice já. Às vezes eu estou igual o sacerdote do templo aí. A pessoa está orando, eu estou chamando ele de bêbado. Ao invés de julgar, vamos buscar entender primeiro as pessoas. Vamos ser mais amorosos uns com os outros. Às vezes não fazer igual, por mais que seja boa a intenção, igual do marido da Ana, Eucana, vamos, às vezes de querer já chegar com a resolução, conversar, entender, às vezes a pessoa só quer falar do problema, só quer desabafar, botar para fora, aquilo está corroendo por dentro, sabe? Ouvir, nesses dias malucos que a gente está vivendo, às vezes isso é melhor. Buscar não tanto ser tão egoísta nos nossos pedidos e procurar entender o que o Senhor nos colocou como... O Senhor nos colocou para nós buscarmos. O Senhor, nosso Deus, só deixou um modelo de 2 coisas para nós, nosso Senhor Jesus. Como dar esmola e como fazer oração. Quando
Não dar esmola não é para ficar falando para os outros que é dar, a mão direita não é para saber o que a mão esquerda está fazendo. E oração, ele deu oração no Pai Nosso. E oração no Pai Nosso ensina que é para desejar o pão de cada dia. Quando o povo estava no deserto, nosso Senhor dava alimento para aquele dia só, que é para ensinar o povo a ter fé, que Deus iria alimentá-los. O Senhor iria sustentá-los. Então, se passou o fim do dia, sua oração, comece a sua oração agradecendo. Chegou no fim do dia, você tem um teto para dormir, você teve que comer, você já está melhor do que muita gente, irmão. Muita gente. Vamos começar por isso, são as orações. Você anda muito ansioso? Eu sou muito ansioso. Ou se o seu defeito é outro, procure na Bíblia. Eu guardo na minha carteira o versículo. Nota no papel. Tem vários, porque eu sou muito pecador, sabe? Aqui, ó. Botei para cá escrever, porque a minha letra é muito feia. Aqui, ó. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ansiedade é um dos meus piores defeitos. O que está fazendo mais mal, anote o versículo que a Bíblia fala, repita ele, que esse versículo, a palavra vai entrando na cabeça, vai eliminando o defeito. Vamos aprender com essa serva do Senhor, nosso Deus, servos melhores, confiar mais no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Eu não sei vocês, mas a mim, Ele nunca deixou de cuidar um dia. E eu tenho certeza que Ele nunca deixou de cuidar de vocês nem um dia. Se você pensou de mim, Ele deixou de cuidar, tá? Porque você não é servo dele ainda não. Deus abençoe grandemente. Muita saudade. Espero que a gente se veja o mais rápido possível. Um abraço. Irmãos, eu quero agradecer aqui de coração novamente o meu primo, reverendo Maico Camargo, por ter prontamente aí estado conosco e também, de alguma forma, aí, nos ajudado e também trazido essa palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe meu primo, continue te sustentando aí, lhe fortalecendo em nome de Jesus. E a todos os irmãos, que Deus abençoe e dê aí, já hoje, damos um pontapé inicial da nossa semana, um dia onde nós separamos para adorar o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu casamento, que esse seja o momento de você agradecer a Deus pela oportunidade de termos a família como o princípio, né, de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Vamos orar, nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai, nós te louvamos pelo culto, nós te louvamos porque o Senhor Deus nos deu esse privilégio de cultuar a Deus.
Que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa trabalhar em nossos corações tudo aquilo que nós ouvimos. Continue usando a vida do reverendo Maico. Ó Deus, que essa palavra venha trazer, ó Deus, alegria, venha trazer paz, venha trazer, Senhor, longanimidade a nós, venha trazer, Senhor, alegria no Senhor, venha trazer, Senhor, satisfação em Cristo. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e que o Senhor nos ajude. Próxima quinta-feira estaremos aqui nesse canal às 19h30 e estaremos aqui, então, aprendendo mais da palavra do Senhor. E se o Senhor assim permitir, conseguindo aí chegar próximo ao final aí de Atos 6, é o capítulo que nós temos estudado aí as 2 últimas semanas. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.